para a sua vida neste local, nesta noite. Amém? Oremos ao Senhor, nosso Pai Celestial, diante da tua magnífica presença, Senhor. Nós queremos agora, ó Pai, te dar graça já pelo momento que já tem acontecido neste recinto. Mas te louvamos, Senhor, pelo que ainda há de vir neste local, Senhor. E nós te apresentamos o teu servo evangelista que estará trazendo a mensagem do Senhor. O teu filho, ó Pai, que veio de tão distante, ó Pai, para ser porta-voz do Senhor nesta nação e nesta igreja, Senhor. Ó Espírito Santo, controla este ambiente, controla este recinto. Fale conosco como o Senhor quiser falar, Senhor. Prepare a tua igreja, os corações desta noite estejam atentos para ouvir a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, esta é a nossa oração. Amém. Glória a Deus. Eu quero saudar ao povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Me sinto feliz e honrado por estar aqui juntamente com os irmãos para se alegrarmos no Senhor por todos os benefícios que o Senhor Ele tem proporcionado à nossa vida. Eu quero louvar a Deus por este congresso de missões, está sendo realizado aqui na Assembleia de Deus, na Irlanda do Sul, e quero aqui externar meus agradecimentos ao convite que nos foi formulado para estarmos aqui, sendo o pregador desta noite. Quero agradecer ao presbítero Rubens, juntamente com a sua esposa, diaconisa Fernanda, e eu quero louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, o pastor Mauri, por tudo o quanto Deus ele tem feito e irá fazer ainda em nosso meio nesta noite. Eu gostaria de convidar aos irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, versículo de número 22. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 22. Glória a Deus. Hoje está uma noite fria, onde nós chegamos por volta das 10 horas da noite, na Irlanda, e já fomos presenteados com neve, assim quando eu cheguei. E hoje está uma noite também muito fria, mas eu sei que aqui existe um povo pentecostal, e que vai continuar glorificando e exaltando ao nome de Jesus. Lucas capítulo 15, versículo de número 22, diz assim: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Amém. Tome teu assento. Queridos, eu gostaria, com a ajuda do Espírito Santo, de estar falando sobre um tema em que Deus, Ele coloca em nosso coração para esta noite, e eu gostaria de compartilhar tudo quanto Deus, Ele já tem derramado em nosso coração. O tema desta mensagem nesta noite é 3 verdades para uma vida espiritual. 3 verdades para uma vida espiritual. Eu gostaria de falar sobre veste, anel e sandália. Eu gostaria que você olhasse para esse irmão que está aí do seu lado e falasse assim para ele:
hoje Deus tem veste para você, tem anel para você e tem sandália também. Fale para ele em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, acabamos de meditar em um versículo da palavra de Deus, ou por que não dizer, em um texto conhecido por muitos que estão aqui nesta noite. Aqui no capítulo de número 15, a Bíblia, ela fala de uma história interessante que traz algumas verdades para a nossa vida. A Bíblia fala que havia um homem, e este homem, ele tinha 2 filhos, e o filho mais novo vem ter com seu pai, e diz a palavra que quando o filho mais novo vem ter com seu pai, ele vem falar com ele dizendo: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. A Bíblia diz que o pai, ouvindo o seu filho lhe dar uma parte da fazenda que lhe pertencia, a Bíblia diz que passando alguns dias, este filho mais novo, ele partiu para uma terra longe e distante. E diz a palavra que este filho, ele gasta tudo dissolutamente na sua trajetória. Ora, este filho, ele havia saído da casa de seu pai, perdendo completamente todos os seus valores, e partindo para uma terra distante, ele gasta tudo com as meretrizes da época, ou com as prostitutas. E diz a palavra que na terra onde este jovem ele habitava, houve uma grande fome, a um ponto desse moço ele começar a padecer necessidades. Diz a Bíblia que chegando a fome na cidade, e já não havendo mais recurso, a Bíblia diz que este moço, ele vai em uma casa de um senhor que habitava naquela cidade, procurando emprego, trabalho, para que ele não viesse perecer naquela cidade. Diz a Bíblia que quando ele chega em uma casa, ele procurando emprego, aquele homem, aquele senhor, ele oferece um trabalho para ele, para cuidar de seus porcos. E diz a Bíblia que ele, cuidando dos porcos daquele homem, ele desejou comer a comida que era imposta para aqueles animais. Então, no versículo de número 18, ele diz: tantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu estou aqui padecendo necessidade. Mas ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi ao pai: pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado seu filho. Diz a Bíblia que então este moço, ele tomando uma atitude, ele se levanta-se daquela situação e volta para a casa de seu pai. Diz a Bíblia que ele, seguindo pelo caminho em direção à sua casa, o seu pai o encontra, e diz a palavra que este moço, ele foi ter com ele, e diz a Bíblia que ele deu um abraço no seu pai e o beijou, e disse: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado o seu filho, mas eu te peço, ó Deus, que o Senhor, pelo menos, meu pai, possa me fazer um dos teus trabalhadores, um dos teus servos. Em outra palavra, ele estava dizendo: não importa a posição que eu vou ter dentro da sua casa, não importa, meu pai, aonde o Senhor vai me colocar, o que me importa é que o Senhor me receba de volta, e eu possa habitar dentro da sua casa. Preste atenção. O pai, reconhecendo o estado pecaminoso da vida do filho dele, a vida errante em que ele levava, ele deu ordem então aos seus criados, dizendo: traga-me agora uma veste, para que eu coloque sobre a vida do meu filho.
Ora, eu gostaria de falar sobre a primeira verdade espiritual para a vida cristã: as vestes. A veste, ela fala de comunhão. A palavra comunhão, ela deriva do grego, que quer dizer koinomia, aquele que participa das mesmas ideias ou dos mesmos ideais. Diz a Bíblia que este moço havia saído da casa de seu pai, e quando ele sai da casa de seu pai, ele perde alguns valores, e dentre esses valores, ele perde a comunhão. Irmão, se existe algo terrível na vida cristã, na trajetória cristã, é perder a comunhão com Deus. Porque quando falamos de comunhão, falamos de intimidade, falamos de diálogo, falamos de alguém próximo, falamos em ter, irmãos, um relacionamento com Deus. E quando nós perdemos a intimidade com Deus, irmãos, nós perdemos completamente tudo na nossa vida. Eu costumo dizer que na trajetória cristã pode lhe faltar muitas coisas. Você não pode ter o melhor carro, você não pode ter a melhor casa, você não pode ter a melhor roupa, mas o que não pode faltar na vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus que adore e engrandece o nome do Deus de Israel é a comunhão. Isso não pode faltar. A Bíblia diz assim: em todo tempo seja alva as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Então nós compreendemos que a comunhão, ela não pode ficar ausente da vida cristã, ela não pode se ausentar-se da vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Mas se nesta noite, por algum motivo, a comunhão, ela se afastou-se da sua vida, devido a alguma trajetória errante da sua caminhada, eu quero profetizar que nesta noite Deus vai trazer a comunhão de volta para a tua vida, e o nome dele vai ser glorificado sobre a tua vida. Preste atenção que eu vou lhe falar. Deus, ele precisa que o homem se aproxime-se dele. A Bíblia fala no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 3, Deus, ele dá uma ordem direta a Adão e também a Eva, e diz assim para eles: de toda árvore comereis, menos da árvore da ciência, porque no dia em que comeres desse fruto, abrirão os vossos olhos. E esta foi a ordem de Deus, para que eles não comessem. E diz a Bíblia que a serpente, que era um dos animais mais astutos, usada por Satanás, se apresenta-se a Eva, e então fala com ela de uma forma que ludibriou a vida de Eva. E ele disse: não foi isso que Deus falou. E ele sabe que no dia em que comeres deste fruto, serão semelhantes a ele, e serão sabedores do bem e também do mal. Ora, diz a Bíblia que então Eva come então daquele fruto e dá também ao seu marido Adão. Adão também come daquele fruto, e quando ele come do fruto, diz a Bíblia que os seus olhos foram abertos. Deus então, ao findar do dia, ele visita o jardim do Éden e chama agora Adão pelo seu nome: Adão, Adão, onde tu estás? Diz a Bíblia que Deus o chamando, ele disse: Deus, eu estou aqui. Deus agora lhe pergunta dizendo: Adão, o que fazes aí? Ele disse: Deus, eu estou aqui atrás desta moita, porque eu estou nu. E Deus lhe pergunta: quem foi que disse, Adão, que você está nu? E ele disse: Deus, a mulher em que
tu me deste. Ela me deu do fruto e eu comi. Então Deus pergunta a Eva: Eva, o que fizeste, Eva? E ela disse: Deus, não fui eu, mas foi a serpente que me enganou, e ela fez com que eu comesse do fruto. Então, irmãos, eu resumo aqui, dizendo que o homem sempre justifica o seu erro em cima de um outro erro. O homem tem essa capacidade de não reconhecer em inúmeras vezes a sua condição de pecado, a sua condição de erro. Mas eu quero lhe dizer que Deus nesta noite, Ele quer se revelar-se de uma maneira poderosa para a sua vida e cobrir a tua nudez. A nudez fala de descaso, a nudez ela fala de vergonha, a nudez ela fala de desprezo, a nudez ela fala do pecado. E nesta noite Deus ele está pronto para trazer uma nova vestimenta para a tua vida e trazer uma nova comunhão para a glória e honra do Deus de Israel. Deus quer trazer para a tua vida, Deus quer restaurar a sua vida, Deus quer trabalhar na sua vida, e queira Deus que nesta noite a graça dele possa nos alcançar e alcançar a tua vida a um ponto de sentirmos o temor e o peso de sua palavra. Comunhão. Deus precisava restaurar a comunhão daquele filho. Queridos, preste atenção. Não adianta nós caminharmos, não adianta nós prosseguirmos sem ter um contato direto com o Pai. Eu costumo dizer que nós decidimos inúmeras coisas na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa trajetória. E eu costumo dizer, pastor Mauri, que nós decidimos ser bênção, como nós não decidimos ser uma bênção na mão de Deus. A decisão, ela cabe a mim e a você. Se existe uma coisa que Deus ele não interfere, é nas decisões dos homens. Deus não interfere, Deus ele orienta, Deus ele fala conosco, Deus nos instrui no caminho, Deus ele fala com aquele que está perto dele dizendo: filho, o caminho não é este, a porta não é esta, a trajetória não é esta, é essa. Deus ele sempre vai orientar o homem, seja pela palavra, seja pelo louvor, seja pelos seus profetas. Deus sempre irá orientar o homem, mas as escolhas estão na sua mão. Você decide ser bênção, você decide ser maldição, você decide ser bênção na tua casa, como você não decide ser bênção. Mas nessa noite Deus ele me trouxe aqui nesse congresso de missões para dizer para você que ele tem uma nova comunhão para restaurar na tua vida, restaurar na sua casa, restaurar no seu viver. E se você crê nessa verdade, levanta a tua mão, dê um brado de glória, porque Jesus, ele quer restaurar a tua vida. Deus, ele quer restaurar a tua comunhão. Aquele moço havia perdido os valores de acordo com a sua caminhada e por suas próprias escolhas. Ele decidiu pegar os valores da casa de seu pai e gastar dissolutamente pela sua trajetória. Querido, preste atenção. Quando nós, seres humanos, reconhecemos nosso estágio de pecado, quando nós reconhecemos que nós precisamos andar na dependência
presença dos céus, as coisas caminham diferente, porque uma coisa é eu depender da força do meu braço, e uma coisa é eu depender da presença daquele que é e que vive para todo sempre. Deus, Ele quer que o homem seja orientado pela sua palavra. É por isso que o salmista Davi, ele escreve nas suas palavras dizendo: Senhor, eu escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ó Deus. Entre pelo caminho da palavra, durma com a palavra, levante com a palavra, almoce com a palavra, jante com a palavra, porque o nosso Deus, Ele quer restaurar uma aliança e a sua comunhão nesta noite. Ele quer. Ele diz: em todo tempo seja alva as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Bem-aventurado, ele diz ainda, o varão que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Oxalá que nesta noite Deus, Ele tenha de misericórdia da sua igreja e possa nos dar um banho no seu sangue, purificando as nossas vestes e restaurando a nova comunhão nesta noite, em nome de Jesus. O Pai vê a necessidade de dar uma nova veste para o seu filho, mas o pai também percebe que o filho havia perdido também um valor muito importante, presbítero Rubens, que foi o seu anel ou a sua aliança. Ele havia perdido também no meio da sua trajetória. E a segunda verdade que eu gostaria de falar nesta noite é sobre a aliança. A aliança que vem falando de identidade. Queridos, preste atenção. Nós brasileiros, como outras pessoas de diversas nacionalidades, nós temos um registro geral. Por exemplo, no Brasil é o RG, Registro Geral. No RG, lá consta a sua paternidade, quem é a sua mãe, quem é o seu pai, aonde você nasceu e aonde você está habitando. Lá encontra-se um número de registro que torna-se você uma pessoa única dentro de milhares e milhares do planeta Terra. Não existe outro Kleber como eu. Não existe outro pastor como o pastor Amauri. Nós somos seres únicos. Deus, Ele nos formou no ventre de nossa mãe. Ele quebrou a forma e jogou fora. Cada homem é responsável pelas suas atitudes. Cada homem é responsável por aquilo que ele faz em cima dessa terra. Porém, aquele filho havia perdido a sua identidade. E uma pessoa que não tem identidade é uma pessoa completamente desprovida, é um indigente, uma pessoa que não tem voz, uma pessoa que não tem ninguém por ela, que fale por ela, que ame ela. Eu conheço diversas situações no Brasil, pessoas que são mortas, que estão no tráfico de droga, pessoas que estão envolvidas no mundo do crime, que às vezes estas pessoas perdem a vida e são enterradas como indigentes, como alguém que não tem voz, como alguém que não tem família. Escute que eu vou lhe dizer: Deus, Ele não te chamou para você andar sem a sua identidade. Deus, Ele não te chamou para você andar como indigente. Deus, Ele te chamou porque você tem um dono, você tem alguém que peleja por você, você tem alguém que manda em você, e esse alguém se chama Jesus de Nazaré, e é Ele que trabalha sobre a tua vida. Você tem um dono.
Escuta, a aliança ele precisava restaurar. Ele precisava recuperar a aliança novamente. E o pai disse: traga-me um anel para que eu coloque sobre o meu filho. O anel era algo tão importante. Na época, pessoas de família, pessoas que tinham um parentesco grande, uma pessoa de índole, ela carregava consigo o seu anel. O anel carregava o nome e o brasão da família. Ou seja, quando as pessoas olhavam para um cidadão e via que ele tinha um anel, logo identificava ele como um cidadão de bem, como alguém de família, como alguém responsável, como alguém, irmãos, que tinha algum valor na sociedade. Mas aquele filho havia perdido a sua identidade. Irmãos, eu costumo dizer que existem muitas pessoas que estão caminhando, pessoas que estão prosseguindo, são aplaudidas por homens, são reverenciadas por homens, porém não têm a sua identidade. E eu costumo dizer que crente que tem a vida com Deus, crente que tem uma identidade em Cristo, os céus têm que falar por ele, aonde ele passa, aonde ele caminha, aonde ele habita, os céus têm que falar por você. Se o céu ele não falar por você, se o céu ele não falar pela sua vida, você irá de mal a pior. Mas eu creio que nesta noite Deus vai restaurar a sua aliança, Deus vai restaurar a sua identidade, Ele vai trazer para a tua vida, para a glória do nome daquele que é e que vive para todo sempre. Ele vai trazer aliança. Interessante, quando eu olho para a Bíblia, no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 41, após José ele ser indicado pelo copeiro para trazer a tradução ou discernimento ou a revelação do sonho de Faraó, a Bíblia diz que Faraó manda chamar. E quando Faraó chama ele, a Bíblia fala que colocaram uma nova veste na vida de José. E ele veio. E quando ele se apresenta-se para o grande Faraó, ele dá a interpretação do seu sonho. E ele disse: Faraó, o sonho é o seguinte: haverá 7 anos de grande abundância sobre toda a terra do Egito. Porém, haverá 7 anos de grande miséria sobre toda a terra. Faraó, preocupado, ele pergunta: qual é a solução? O que eu devo fazer para que este mal não alcance o meu povo? E ele disse: nomeia um governador, nomeia alguém inteligente, que na época de abundância possa fazer um pouco da reserva, para que quando vier 7 anos de fome, o povo não perecer. Então ele olha e não vê um outro homem a não ser José. E ele disse: eu não conheço um outro homem a não ser você, José, um homem inteligente, em que o Espírito de Deus habita em você. Nesta situação, Faraó, ele tira da sua mão o anel, coloca sobre o dedo de José
e nomeia ele como governador de toda a terra do Egito. E ele disse: a partir de hoje você será governador de toda a terra do Egito. Somente eu serei maior do que você. Irmãos, preste atenção. As pessoas que olharam para José, as pessoas que olhavam para ele, viam o anel de Faraó em suas mãos, então reverenciavam ele, diziam um para o outro: aquele homem é um homem de importância, porque ele carrega o nome, ele carrega o brasão de Faraó. Querido, o que eu quero lhe dizer é que Deus, nesta noite, ele não vai te dar um anel comum, ele não vai te dar uma aliança comum. Deus, nesta noite, ele vai te dar um anel, e esse anel está escrito o nome daquele que é para todo sempre, Jesus de Nazaré. Ele vai te dar identidade. Quando alguém lhe parar, quando o diabo se levantar, ele vai dizer assim: com aquele eu não mexo, com aquele eu não mexo, porque ela tem uma identidade, ela tem um dono, e este dono vai te ajudar a você romper os limites da vida. Ele vai te ajudar. Jesus de Nazaré. Escute. Ele recupera a sua identidade. Ele recupera novamente o seu nome. Enquanto a igreja de Cristo, ela der um não para o pecado aqui, Deus dará um sim para você lá nos céus. Enquanto a igreja der um sim para o pecado, Deus também dará um não para você lá dos céus. Escuta o que eu vou lhe dizer. Deus te trouxe aqui nesse congresso de missões para dizer à igreja de Cristo aqui na terra que Ele quer, irmãos, trazer os valores para a sua vida. Ele quer trazer novamente aquilo que você perdeu durante a trajetória da sua vida. Talvez você adentrou por essas portas e você venha dizer: pastora, os meus dias não têm sido dias os melhores que eu tenho passado, pastor, os meus dias têm sido dias difíceis sobre a terra. Mas eu quero lhe falar, meu querido, que vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel. É chorando, é gemendo, é lamentando, mas o que importa, meu querido, é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E se você é adorador, você vai vencer. Se você é adorador, Deus vai te fazer triunfar. Se você é adorador, Deus vai abrir a janela do céu e derramar a bênção sobre a sua casa. Porque Deus, irmãos, Ele habita no meio daqueles que é adorador do seu nome. Deus, Ele olha para a situação e exalta José. As pessoas olhavam para um líder, para um governador que havia saído do seu estado de calabouço para uma posição de exaltação. Uma pessoa que para muitos não tinha nome, mas quando Deus o exaltou, o colocou entre governadores. Sabe o que eu quero lhe dizer, meu querido? É que quem tem uma identidade, o inferno respeita ele. Quem tem uma identidade, o inferno, meu querido, sabe com quem ele está lidando. Mas quem não tem a identidade, o diabo faz da vida dele como uma peteca, joga ele de um lado e para outro.
joga ele de uma situação para outra. Mas quem tem a identidade, diaconisa Fernanda, é diferente. O inferno olha para você e por mais que o diabo ele se levante, por mais que o inferno ele esteja reunido para te derrotar, mas ele, irmão, sabe também que existe um Deus que está de pé para dar vitória àquele que adore ao nome desse Deus e que possui um nome e uma identidade lá nos céus. Deus quer te trazer uma nova identidade. Talvez até ontem você estava caminhando por aí com a identidade velha, uma identidade inválida. Mas hoje o Espírito Santo nos convida: rasga a sua identidade velha hoje e troque por uma nova que Deus está lhe entregando aqui nesta noite. Rasgue essa identidade velha, essa identidade que fala sobre o pecado, essa identidade que está finalizada na mentira, essa identidade que faz com que você perca a sua comunhão com os céus. Deus, nesta noite, Ele quer te dar uma identidade nova, uma identidade de adorador, uma identidade daquele que vai vencer ao lado daquele que é, meu querido, e que está na batalha e vai fazer você triunfar nesta noite. Troque, porque Jesus, Ele quer te abençoar. Nessa situação, o pai olha para ele e o pai vê que o seu filho estava sem sandálias. Sandália vem falando de uma verdade também espiritual. Vem falando de preparação. Escute que eu vou lhe falar. Para nós vencermos as dificuldades da vida, devemos estar calçados com a preparação do Evangelho da paz. Sem estar, irmãos, calçados com a palavra, nós não vencemos as lutas e adversidades da vida. Sem estar calçados pela palavra, nós não vencemos as tribulações que assolam a nossa vida. Eu só conheço uma maneira de vencer o diabo. Eu só conheço uma maneira de vencer, meu querido, as dificuldades da vida. É observando a palavra de Deus e andando conforme ela, para que o Senhor, Ele possa te honrar. É por isso que o salmista, oh aleluia, ele escreve assim, no Salmo de número 119, versículo de número 105, ele diz assim: olha, lâmpada para os meus pés é a sua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Isaías também, ele escreve no capítulo 40, versículo 7 e 8, ele diz: seca-se a erva e cai-se as flores, mas a palavra de nosso Deus, ela subsiste eternamente. Então é pelo poder da palavra que você vai vencer, é pelo poder da palavra que você vai triunfar, é pelo poder da palavra que o diabo vai cair por terra, é pelo poder da palavra que você vai triunfar essa noite, é pelo poder da palavra de Deus, é pelo poder da Bíblia, é pelo poder desta palavra. Eu desconheço uma outra palavra tão poderosa como a Bíblia. Eu desconheço uma outra palavra tão poderosa como essa, que tem o poder de entrar na vida do homem e regenerá-lo. Conheço muitos escritores famosos no mundo todo. Conheço pessoas que escrevem bons livros para o crescimento e o elevo espiritual do povo de Deus, mas são somente meros livros. Mas a Bíblia, ela tem esse poder de transformar a vida do homem. Embora seja um livro antigo, mas é o livro também mais atualizado do mundo. É pelo poder desta palavra
que o cego ele pode ver. É através dessa palavra que o paralítico ele levanta. É pelo poder desta palavra que Deus ele entra na vida de uma prostituta e faz ela mãe de famílias. É pelo poder desta palavra que ele pega alguém que está escravizado no roubo, no homicídio, lava ele com seu sangue e ainda faz um adorador dentro da sua casa. É pelo poder desta palavra que nós estamos aqui nessa noite adorando ao nome daquele que é. Será que você pode levantar a tua mão, adorar ao Deus da palavra? Porque esse Deus ainda é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente na vida do seu povo. Alabacala xandarabedecala xandaraia. Os outros livros serão somente meros livros. Os outros livros serão meramente escritos por homens. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar. A palavra de Deus, ela tem o poder de entrar na vida do homem. Preste atenção que eu vou lhe falar aqui nessa noite. Eu só conheço um livro que quando ele é aberto, irmãos, e ele é mencionado, seja do Gênesis ou o Apocalipse, o autor dele se faz presente no meio do povo. Se eu abrisse aqui qualquer outro livro, seria somente um mero livro. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque nós abrimos a Bíblia, nós abrimos as Escrituras Sagradas, e aquele que é e que vive para todo sempre, ele se manifesta no meio da sua igreja, opera maravilha, e o nome dele é glorificado pela sua igreja. É o nosso Deus. Olha para esse crente que sai do seu lado, diga assim para ele, e diz assim: meu irmão, calça os teus pés hoje, porque Deus vai te honrar. Calça os teus pés hoje, porque Deus vai te honrar. Calça os teus pés hoje, porque a luta vai passar. Calça os teus pés hoje, porque Deus vai te honrar nessa terra. Querido, preste atenção que eu vou lhe falar. Nós andamos pelo poder desta palavra, que nós iremos romper limites na vida. Presbítero Rubens, é através do poder desta palavra que nós vamos vencer os obstáculos desta vida. É através do poder desta palavra que o diabo ele vai cair por terra, e o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Ele pode se levantar, ele pode dizer que você não vai ser vitorioso, mas a Bíblia ela diz que nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. Diz o teu Senhor, pelo poder desta palavra, Deus vai te honrar nessa terra. É pelo poder da palavra, é pelo poder da Bíblia, Deus irá te honrar. Oh Espírito Santo, talvez essa noite você chegou aqui dizendo: Deus, olha a minha vida como está. Deus, olha a situação da minha história como é que está. Deus, nesta noite, Ele quer te oferecer veste. Ele quer te oferecer anel. Ele quer te oferecer sandálias essa noite. Deus, Ele quer te fazer prosperar. Ele quer te fazer triunfar. Querido, preste bem atenção. Nós estamos enfrentando tempos difíceis desta vida. Nós estávamos conversando assim quando eu cheguei aqui na Irlanda do Sul. Estava falando com os homens de Deus, dizendo: olha, eu nunca
nunca vi tempos tão difíceis como este, em que o diabo, irmãos, de uma forma tão sutil está entrando na vida cristã, e de uma forma, irmãos, tão rápida, ele está esfriando o povo dele, de uma forma vagarosa. Ele não tem pressa, ele é paciente. Aos poucos ele vai te esfriando, ao pouco ele vai fazendo com que você venha perder a sua fé, que você venha perder a sua comunhão, que você venha perder a sua identidade, e nós ficamos dentro da casa do Senhor como mortos vivos, pessoas que ouvem a palavra, mas não tem transformação de vida, pessoas que ouvem o evangelho, mas não acreditam nele mais. Mas eu quero profetizar que o avivamento vai chegar para a tua vida, o avivamento vai chegar para a tua casa. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar para te exaltar, meu irmão. Deus vai te levantar para marcar a história da tua vida. Deus vai se levantar para marcar, irmãos, aleluia, aquilo que Ele já começou para a tua vida. Deus, Ele não inicia a obra na vida de um homem e deixa pela metade. Não, esse não é Deus. Deus, Ele começa a obra e é também fiel para terminar ela. Deus vai trabalhar aonde tu não pode. Deus vai operar onde você não pode, mas a mão dele, irmãos, está estendida pela tua igreja para abençoar e fazer cumprir a sua palavra. Deus vai te honrar na terra. O filho recupera os seus valores, volta para a casa de seu pai. Querido, preste atenção que eu vou lhe falar. Seja onde você andar, seja luz, aonde você passar, seja bênção. Os céus têm que falar pela tua vida, querido. Os céus têm que declarar quem você é. Os céus têm que dizer que aqui na terra teve homens que não se prostraram, mas estão de pé glorificando ao nome daquele que é. Sabe o que é que Deus está aquecendo o meu coração nessa noite? E Ele está dizendo para mim nesta noite que Ele vai trazer para a tua vida novamente um avivamento, para que você saiba que Ele é o Deus ainda que guerreia pela tua vida. Ele vai trazer novamente, irmãos, a chama do Espírito Santo, que por outrora já estava se apagando na tua vida, mas o meu Deus, Ele vai acender esta chama novamente em seu coração, para que você venha glorificar ao nome dEle. Crê no Deus da Bíblia, crê no Deus da palavra. Ele não mudou, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente para a tua vida. Ele é, amado. Ele é. Sabe, eu caminhei muito já, e estou caminhando ainda. Eu comecei muito cedo. Eu comecei a pregar, eu tinha 14 anos de idade, irmãos, percorrendo o Brasil pregando. Hoje, por misericórdia, Deus, Ele nos entrega as nações também em nossas mãos, não porque merecemos, mas porque o Senhor achou graça na nossa vida. E eu tenho caminhado, percorrido por tantas igrejas, eu tenho conhecido tantas pessoas, e infelizmente, meu amado, é com muito pesar que eu digo isso. Quantas pessoas já estão usando de engano dentro da casa de Deus, quantas pessoas já perderam os seus valores há muito tempo, irmãos, e já se esquecem, irmãos, de um céu que Deus, Ele preparou para nós. As pessoas estão no seu comodismo, as pessoas já estão preocupadas com si próprias, não estão se preocupando com a queda do seu irmão, não estão se preocupando com aquele que está
está caído diante da presença de Deus, não. Se eu estiver bem, tudo bem, cada um por si, Deus por todos. Mas eu quero lhe falar uma coisa: você é responsável pela vida do teu irmão, você é responsável pela vida daquele que está caído. Que Deus nesta noite, Ele possa levantar uma igreja que tenha veste, que tenha anel, que tenha sandália, para que o nome dele venha a ser glorificado e que Deus exalte um grande exército sobre essa terra. Que Deus, Ele estabeleça o nome dele, amados. Deus tem tudo isso para fazer na sua vida. E eu gostaria que você olhasse para esse irmão que está aí, nesse congresso de missões, falasse assim para ele: meu irmão, Deus tem veste, tem o anel e também quer colocar sandália nos teus pés hoje. Fale para ele. Eu estava na Suíça pregando, e foram dias pregando todos os dias. E Deus, Ele fervia o meu coração dizendo: filho, levante pela madrugada e vai orar pela nação. Ore pela liderança da igreja. E toda madrugada eu estava ali de joelho orando pela igreja do Senhor e pelas lideranças das igrejas na Suíça. Eu fiquei chocado com tanta coisa que eu ouvi. A prática da eutanásia é algo tão liberal dentro da Suíça, onde as pessoas fartas de suas vidas, já não tem mais ninguém que cuide, ou então estão fartas de tantos problemas, vai até o local, assina um termo de responsabilidade, toma uma droga e morre. Aquilo, irmãos, doeu tanto no meu coração. E culpado não são eles, irmãos, culpados somos nós que não trabalhamos. Estamos preocupados tanto em trabalhar, tanto em prosperar na vida, e se esquecemos que tem alguém do nosso lado que precisa ouvir pelo menos um Jesus te ama para mudar a história deles. Mas eu sei, irmãos, que mesmo que muitos não queiram falar do evangelho do Senhor, Deus ainda tem os seus valentes que falam do amor dele, que engrandece o nome dele e que diz: Jesus te ama e tem uma obra sobre a sua vida. Deus ainda tem. Deus quer levantar um povo, alaxandaraia. Deus ainda, irmãos, precisa e conta com você. Eu passava no centro de Geneve, ali no centro. Sabe o que eu contemplava, irmãos? Adolescente de faixa etária de 14, 15 anos e vai fumando, usando droga, alcoolizados. E eu disse: Deus, o que a tua igreja está fazendo? Estamos em um congresso de missões nessa noite, e tem um ditado que dizem por aí que missões está no coração de Deus. Mas se esqueceram de um detalhe também, que missões tem que estar no coração dos crentes. Deus, Ele te chama nesta noite, e Ele disse: volta depressa, porque eu quero te dar veste e comunhão, eu quero te dar o anel, a identidade, eu quero te dar a sandália, para que você possa pregar o meu evangelho e resgatar almas para o meu reino. Deus quer te dar. Eu quero te convidar nessa noite a você sair do seu local e vir até a frente, que eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela igreja de Cristo nessa noite.
Eu quero orar por uma igreja, irmãos, que crê ainda que Deus levanta homens e mulheres corajosos. Alachando como anaragácia. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Nessa noite, eu quero estar orando pela igreja do Senhor, orando pela sua vida. Eu quero estar orando nesta noite pela igreja de Cristo que acredita ainda no real avivamento. Nós não estamos aqui nessa noite brincando de ser crente, não, irmãos. Eu não saí do Brasil para vir para cá para dizer que Jesus ele te ama e ficar por isso, não. Eu vim aqui profetizar que Deus vai levantar homens e mulheres de Deus cheio da glória dele, cheio da presença dele, para marcar a diferença sobre essa terra. Deus me trouxe a essa nação, não porque eu sou bonito, não porque eu sou melhor que os irmãos, mas para dizer que Deus ele conta com o exército dele para guerrear nessa terra. Deus ele conta com você. Nós vamos orar como a igreja do Senhor. Nós vamos clamar ao nosso Deus. Aleluias. Enquanto a equipe de louvor está aí se preparando, nós vamos orar, e eu gostaria que você pegasse na mão do seu irmão que está aí do seu lado. Segure na mão dele. Nós vamos orar, irmão, mas nós vamos levantar um clamor, irmão, mas um clamor de crente. Um clamor, irmãos, que toque o coração de Deus e que a presença dele chegue até nós aqui. Um clamor que venha marcar a tua história nessa noite, porque ele está aqui para te dar tudo isso ainda mais, porque ele é poderoso e ele faz acontecer. Aleluia. Eu gostaria que nesta hora você começasse a orar aí onde você está. Comece a clamar a ele aí onde você está, irmão. Abre a sua boca, ore, clame a ele. Vai clamando aí, meu irmão. Vai orando, crente. Pensamos em olhar atrás. Oh, meu Deus. Vai clamando a ele aí, vai clamando a ele aí, crente. E clamamos. Alaxandarabadacalasxandaraia. E clamamos o nome de Jesus. Vai clamando a ele, crente. Vai clamando ao nome do teu Deus. Peça o avivamento, peça a graça de Deus para a tua vida. Clame a ele, busca ele. Jesus está aqui para te avivar. Momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos O quê? o nome de Jesus. Clame ao nome dele, peça o nome dele. Peça para o Senhor te encher, peça para o Senhor te renovar, peça para o Senhor trabalhar sobre a tua vida. O Deus de aliança, o Deus das vestes, o Deus da preparação, ele está presente, ele pode te abençoar. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos O quê? o nome de Jesus. Vai clamando ao nome dele, vai clamando ao nome E dele. clamamos Alabacandaragashandaraia, alabadacalabandaraia, obadacalaxandaraia, alabandocomanaragácia. Peça a misericórdia dele, peça a graça do Senhor, deixa ele te encher, deixa ele te renovar. Jesus está aqui, receba a presença dele, receba a glória dele. o nome de Jesus.
nome de Oh, alabadacala xandará. E clamamos O nome. o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos. O quê? O nome de Jesus. Clame o nome dele porque ele está presente nesta reunião. Alabacalabandaraga xandaraia. Receba a glória dele. Receba a presença dele. Deixa Deus trabalhar aí. O nome De Jesus, Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Oh, aleluias. Você pode glorificar o nome dele nessa noite, meu irmão. Você pode glorificar o nome dele nesta noite. Que Deus em Cristo possa abençoar a igreja dele. Quero ser grato ao Senhor por esse primeiro dia de congresso. E eu sei que Deus ainda tem algo reservado para a igreja deles. Aleluia. Olhe para esse irmão, diga assim: meu irmão, luta porque se faz necessário. Fale para ele: lute, meu irmão, porque se faz necessário. Aleluias. Creia na tua vitória, creia na tua bênção nessa noite. Jesus é fiel para cumprir a sua palavra. Que Deus abençoe a igreja de Cristo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Graças a Deus, louvamos a Deus pela palavra revelada nessa noite para todos nós. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer a todos os irmãos, ao evangelista Kleber, e dizer para os irmãos que amanhã a festa continua e amanhã será melhor do que hoje. Vamos profetizar? Vamos falar bem alto: amanhã será melhor do que hoje? Amanhã será melhor que hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje foi uma bênção, então imagino que será amanhã. Deus vai operar mais ainda no nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus possa abençoar nossos visitantes, o diácono, com toda a sua família. Bom seria se puder estar conosco amanhã. Se der, será um prazer recebê-los aqui. Um abraço também aos irmãos que estão nos assistindo pela internet. Queremos despedir a todos vocês, né? E fiquem com Deus e a paz do Senhor. E amanhã nós estamos novamente aqui, louvando ao nome do Senhor junto com todos, em nome de Jesus. O evangelista Kleber, irmãos, tem seu material, CDs e DVDs. O trabalho naquele trabalha, todos nós sabemos que o missionário vive pela fé. Então nós temos que estar disposto também a abrir a mão para abençoar o homem de Deus. Irmãos, os irmãos que tiverem adquirido nosso material, os irmãos vão estar nos ajudando no nosso projeto. Agora no mês de março, no dia 20 de março, eu estou viajando novamente para a região de Angola. Nós estamos para a região do Kwanza Sul. Nós estamos implantando um projeto lá em Angola. E nós formamos uma diretoria, formamos um grupo de pastores, de pessoas que estão trabalhando incansavelmente para a realização desse trabalho, juntamente em parceria com a base de missões lá em Trindade, em Goiânia, que é a MCM Povos, pastor José Rodrigues. E nós estamos implantando um projeto dentro de Angola, que é do tráfico humano, e crianças que são órfãos. E nós estamos trabalhando em uma aldeia africana que fica na região do Kwanza Sul, no sul de Angola. Então, os irmãos que tiverem adquirido nosso material, os irmãos vão estar nos ajudando.
dia 20 de março nós temos que estar indo para lá, em viagem para lá. Então nós necessitamos, irmãos, que os irmãos nos ajudem, os irmãos que puderem contribuir, os irmãos também vão estar contribuindo para essa grande obra. E muito mais importante, que os irmãos orem. Porque quando nós falamos de tráfico humano, irmãos, nós estamos falando de realidades que estão muito longe do que nós imaginamos. E nós não mexemos com pessoas naturais, infelizmente. Quando eu falo pessoas naturais, cidadãos comuns. E geralmente são pessoas do governo que estão envolvidas, irmãos. É uma coisa assim terrível. Então peço que os irmãos orem pela nossa vida, porque precisamos estar na cobertura espiritual aí, para que o Senhor possa nos honrar nesse projeto e que nós possamos resgatar crianças que são vítimas do tráfico humano, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. O material vai ser colocado, já está sendo, né, colocado em uma mesa lá no fundo. Passe ali, irmãos. Pastor, é quanto? Deixa uma oferta ali, né? Na hora que você chegar lá, vai ter um valor para você deixar ali especificadamente uma oferta. E leva o material. Pastor, eu não gosto de ouvir, dá para um amigo. Às vezes você tem, com certeza, tem algum amigo que quer ouvir uma palavra. Então faça isso. Fazendo assim, você também está investindo no reino de Deus. Vamos colocar sobre os nossos pés? Tem cantina, que é um delicioso x-tudo, né, que os irmãos prepararam ali. Também passa ali e abençoe a obra de Deus. Antes de estarmos finalizando, eu gostaria aqui de fazer uma pergunta. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Ou aceitar Jesus Cristo? Antes de terminarmos o culto. De repente o seu coração, hoje eu quero aceitar Jesus, não sei, eu vou reconciliar, então é uma oportunidade que nós estamos abrindo, né? Passando para os irmãos também, era para ter dito, eu esqueci e passou desapercebido, a mãe Geisquela reconciliou com o Senhor na semana passada. Eu disse para ela que estava visando os irmãos e eu, aproveitando esse momento, estou me lembrando que ela reconciliou com o Senhor. Então, amém. Se não tem ninguém, eu não gosto de estar insistindo, porque para aceitar Jesus é ato, assim, não sei se é porque eu aceitei, assim, foi antes do pastor fechar a boca, eu já estava, sim, irmãos. Quando a gente aceita assim, as coisas vai, mas quando a gente é forçado, eu já tenho visto, né, algumas pessoas que é forçado, alguém pega o microfone até aponta, você aí, irmão, vem cá aceitar Jesus, não sei o quê. Essas pessoas, eles não firmam. De 10, você tira 1, 2 que permanece, mas a maioria vem porque foi contrariado, com vergonha, sem graça. Às vezes nem aceita, vai lá para não passar vergonha diante da igreja. Mas quando é para aceitar, eu quero, é hoje. É assim, termina o culto, nem fez o apelo. Eles querem, pastor, eu quero reconciliar com o Senhor, eu quero aceitar. É assim quando Deus age, não é? Que Deus nos conceda uma outra oportunidade. Estenda as mãos para os céus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a doce e meiga comunhão do Espírito Santo de Deus, e seja com todos nós hoje, para todos sempre, todos digam amém. Vão em paz, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus, e até amanhã, a festa continua. Irmão Eliel, se puder, esteja conosco amanhã de novo, irmão Eliel.